Boa noite, Samuel. Tudo bem? Boa noite, Guilherme. Tudo ótimo. E você? Tudo bem também, fora o frio. Então, Vamos Samuca, lá. queria trabalhar contigo agora uma continuação do que nós falamos semana passada, do risco operacional. Tem como você nos posicionar a respeito desses riscos operacionais para pequena e média empresas? Tem sim. Vamos lembrar, né? O que que entra sob o guarda-chuva de risco operacional. Então, riscos relacionados a questões de capital humano, riscos relacionados à própria operação da empresa, de uma maneira geral. Então, se a gente está falando de uma fábrica, por exemplo, é o chão de fábrica, a produção, são riscos relacionados à operação da empresa. É, Riscos relacionados à estratégia comercial são considerados riscos operacionais também. Riscos relacionados à cadeia de suprimentos, né, são considerados riscos operacionais. Riscos relacionados a questões de condições climáticas, catástrofes naturais também são considerados riscos operacionais. Enfim, riscos de TI, né, processos de tecnologia da informação são considerados riscos operacionais. Então, basicamente são riscos que atingem todas as empresas, né? E eu acho que para a gente é, 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 ilustrar de uma maneira mais didática, a gente poderia dar aqui algum exemplo, né, voltado para micro e pequenos negócios, né? Então vamos pegar como exemplo, por exemplo, uma hamburgueria, né? Tem Boa. muitas hamburguerias abrindo aí, nós temos amigos que também exploram esse tipo de negócio. Então, um risco operacional relacionado a esse tipo de negócio, cadeia de fornecimento de matéria-prima, né? Então, se você tem lá uma hamburgueria, né, que tenta explorar aquele conceito gourmet, né, todos os produtos têm que ser de qualidade, e essa hamburgueria preza não só pelo hambúrguer, pela carne que ela serve aos seus clientes, mas também ela preza pela qualidade do pão. Então ela vai lá e fecha um acordo de fornecimento com uma fábrica de pão ou uma panificadora, né, que vai fornecer o pão para confeccionar aquele hambúrguer de acordo com uma especificação que o dono dessa hamburgueria quer, né? Aí você já tem um risco operacional, né? Porque se a qualidade do teu produto depende necessariamente da qualidade do teu fornecimento, ou seja, da tua cadeia de fornecimento, e a partir do momento que você elege um determinado fornecedor, se esse fornecedor por alguma razão falha, né, você tem aí uma materialização de um risco relacionado à tua cadeia de fornecimento. Então, se o pequeno empresário, dono desse negócio, ele não se prepara previamente a esse tipo de ocorrência, muito provavelmente ele vai sofrer um prejuízo de grande monta, né? Porque vamos lá, ele tem lá uma clientela, que a clientela está acostumada a consumir um sanduíche, né, com um determinado padrão de qualidade, de repente aquele padrão de qualidade se quebra porque o pão que era tão famoso, né, além do próprio hambúrguer em si, da carne em si, mas o pão também é tão famoso, não tem mais a mesma qualidade e ele acaba tendo prejuízo e perdendo clientela. Então, esse é um exemplo típico e muito comum de risco operacional. Então, quando você faz um trabalho de gestão de risco, você tem que mitigar esses riscos. Então, vamos lá, uma forma de mitigar, né? Vamos continuar no exemplo prático. O dono desse pequeno negócio, ele faz questão que o pão tenha uma determinada característica, tenha uma determinada qualidade, então ele vai gerir esse fornecimento, né, junto com o fornecedor daquele pão e vai falar assim, olha, então uma forma de eu garantir que esse pão seja fornecido na quantidade e na especificação que eu quero, eu vou lá estabelecer um contrato. Então, contrato é o meio mais tradicional de se gerir esse tipo de risco. Mas a gente sabe Certo. que contrato, ele não, por si só, ele não garante o cumprimento de uma obrigação. O contrato, quando muito, ele vai te garantir
compensações financeiras, caso aquela obrigação não seja cumprida. Certo. E aí entra uma questão que a gente a gente vai falar depois, que é a questão do risco inerente e o risco residual. Então, Exato. o risco inerente, que é aquele risco principal, uma forma de você mitigar é através de um contrato, que vai estabelecer cláusulas penais em caso de descumprimento, mas ele não vai garantir que esse risco não se materialize. Quando muito, Sim. vai garantir uma compensação financeira. Mas vamos voltar daqui a pouco nisso daí. Isso. Eu só queria entender, por exemplo, uma questão que me ocorreu, e aí é uma pergunta, lógico, que tem a ver com uma questão de fôlego para ampliar o negócio. Mas, se eu não me engano, a família Matarazzo, quando começou lá com o primeiro grande Matarazzo, que ele era vizinho da minha avó, inclusive em São Paulo, que ele fazia o macarrão, a mulher dele fazia o macarrão e ele saía para vender. E aí, aos poucos, parece que ele foi comprando, e a família, os herdeiros também mantiveram essa forma de comprar e adquirir toda a cadeia produtiva. Isso. Então, ele ia de trás para frente, né? De frente para trás, aliás. Por exemplo, ele comprou a máquina que embalava o macarrão, comprou até a impressora que embalava, que marcava a marca do macarrão, depois comprou o meio de transporte para distribuir o macarrão, tinha os lugares para produção, ou era dele, ou ele terceirizava, nesse caso, a farinha, mas produziu o ovo, até chegou numa cadeia aqui tão grande que tinha uma fábrica de tijolos, se eu não me engano, no interior aqui do Paraná, e o próprio Porto de Antonina, que eles que fizeram ou tinham um aporte muito grande da família. Isso poderia ser uma tendência para dar uma mitigada nessas... Não é que é uma tendência, mas é uma forma de mitigar risco que é tradicionalmente utilizada. Eu ia chegar nesse ponto. A gente tem um amigo em comum que tem uma hamburgueria que ele optou por essa solução. Ele tem lá uma hamburgueria e ele, para não correr o risco de ter o suprimento de pão cortado, que é o que tinha no começo. Que tinha no começo, o que ele fez? Ele começou a fabricar o pão. Isso. Né? Então, ou seja, ele foi lá e entrou numa cadeia, numa parte da cadeia de fornecimento dele, e ele garantiu que ele não vai ter corte de suprimento de pão. Né? É uma forma tradicional de se fazer isso. Existem várias empresas que fazem. Essa é uma forma de você gerir um risco operacional. Se você tem uma dependência muito grande de uma etapa da cadeia de fornecimento, uma forma você vai lá e entra nessa etapa. Exato. E detalhe, um dos produtos, o principal produto é a carne, o segundo é o pão. O segundo é o pão, exatamente. Exato. A não ser quem esteja querendo emagrecer, que vai lá e não pode comer pão, só pode comer carne. Exatamente. O hambúrguer é salada. Claro. Hambúrguer é salada. Um ponto interessante que eu venho estudando sobre marketing digital, e alguns são taxativos em dizer, é justamente isso. Não fique preso a um distribuidor apenas dos seus conteúdos. Ele falou, vai que você só use, por exemplo, o Instagram e dá na veneta do cara, fechar o Instagram, vender o Instagram e etc. Você ficou a pé. Né? Então, é uma forma interessante. Por que esses caras usam todas as suas plataformas? Por eles não ficarem presos a uma que pode correr o risco de falir, de ser vendida, etc. Então, você tem, no mínimo, 3. Facebook, Instagram e YouTube, que é o que a gente usa. Mas Instagram e Facebook, por exemplo, é a mesma empresa. Né? Então, se der um pau, ferrou. Né? Por exemplo. Isso aí. Lógico, eu só estou trabalhando um exemplo sobre essa questão de um risco operacional que a gente possa sofrer de estar na mão de outros, de terceiros. Exatamente. Lógico, no caso do pão é muito mais fácil de você resolver do que no caso... Claro. A gente procurou ser didático, né? Lógico.
né? Mas vamos lá, usando o exemplo do pão, por exemplo, né? O fornecedor, porque uma questão não é só a interrupção da cadeia de fornecimento, tem toda uma questão ligada a preço e negociação de contrato também. Então, vamos supor, o fornecedor daquele pão lá resolve, em vez de cobrar lá 30 centavos a unidade, ele fala assim, não, meu pão é tão bom que eu vou cobrar R$ 2 na unidade. Né? Isso vai afetar toda a tua margem de lucro. Exato. Transportando isso para negócios cuja a matéria-prima tem um impacto significativo, por exemplo, uma construtora, né, que resolve falar assim, olha, eu vou, em vez de eu ficar dependendo do cimento, né, eu vou lá e entrar na fabricação de cimento. Um exemplo aqui hipotético. Outro exemplo, já vi, né, existem empreiteiras que resolveram entrar no negócio, no ramo de fornecimento de asfalto, que daí você tem uma dependência muito grande do preço de petróleo. Né? Uhum. Então, de forma muito astuta, né, muitas empresas acabam falando, não, eu deixo entrar nessa parte da minha cadeia de suprimentos aqui, porque eu vou garantir que eu não vou ser explorado lá na frente por conta do mau humor de um fornecedor ou por conta de uma oscilação muito grande do preço do petróleo. Claro. Então, são N exemplos. Né? E tem outros exemplos também que são ligados à questão de compliance. Né? Vou dar aqui um exemplo que ocorreu realmente. Né? Uma grande empresa, vou falar aqui, a Coca-Cola, quando a gente começou a entrar no ramo de chás, né? Quando comprou várias marcas de chás, houve uma denúncia que a maior parte do chá que a Coca-Cola adquiria, que vinha da Índia, estava sendo, né, a matéria-prima, né, o chá estava sendo colhido através de mão de obra escrava, né, ou semi-escrava, ou análoga à escrava. Enfim, isso deu uma repercussão gigantesca, acho que já tem mais de 10 anos, né, se não me engano. E aí, prejuízo para a imagem da empresa, enfim, houve movimentos para sabotar a compra dos produtos da Coca-Cola por conta disso. Então, é um problema de compliance relacionado à cadeia de fornecimento, é um risco operacional ligado à compliance. Né? Então, são vários exemplos de que, principalmente para quem depende de matéria-prima, é um risco operacional que tem que ser mensurado de maneira e enfrentado e mitigado de maneira permanente, né? Sob pena de até mesmo inviabilizar a operação de uma empresa. Claro. Né? O Então, setor de serviços, né, por conta da mudança da legislação trabalhista, houve uma ampliação do rol de atividades que podem ser terceirizadas. uhum. Né? Quando você tem uma parte da tua operação que ela está sendo terceirizada e essa empresa terceirizada, por alguma razão, ela interrompe o fornecimento desse serviço ou acaba sendo objeto de fiscalização do poder público, isso pode afetar a tua imagem, pode afetar a tua operação de uma maneira geral, paralisar a tua operação. Então, é um risco importantíssimo que deve necessariamente ser mitigado. Beleza. E já que você entrou nessa questão antes do risco inerente e do residual, vamos lá, Samuca, joga a bola aí. Cara, o que seria? Dá uma explicada aí desse risco inerente e do risco residual. Os dois estão linkados a esse risco operacional? Um é decorrente do outro? São setores divergentes? Todo risco de qualquer tipo de natureza, quando você vai tratar ele, você tem que necessariamente abordar sob o aspecto do risco inerente e do risco residual. O que vem a ser isso? O risco inerente é aquele risco principal que você vai mitigar, né? Aquele que você busca evitar que ele ocorra ou minorar os riscos que ele ocorra. Quando você implementa medidas para mitigar aquele determinado risco, o que se fala normalmente num processo de gestão de risco é o seguinte: você nunca ou raramente você consegue evitar 100% o risco. Você implementa medidas de mitigação,
né? Mas mesmo com aquelas medidas de mitigação, vai restar um resíduo desse risco, né? E aí, com base numa mensuração desse risco residual que restou ali da mitigação do risco principal, do risco inerente, você vai ver se ele está num grau aceitável ou não. Vamos voltar àquele exemplo lá da hamburgueria, né? Então, uma forma de você mitigar o risco relacionado à cadeia de fornecimento, de insumo, de matéria-prima, é você fazer um contrato com o fornecedor de pão. Certo? Esse é o passo Então, número 1. Esse é o passo número 1. É a forma mais tradicional de você mitigar o risco relacionado à cadeia de fornecimento. Mas, como eu falei, contrato, ele por si só não vai garantir o cumprimento de uma obrigação. Ele, quando muito, ele vai se tornar numa ferramenta para desestimular o detentor daquela obrigação de descumprir com aquela obrigação. Vai desestimular através do quê? De cláusulas penais. Multa, reparação de danos, enfim, uma série de medidas que os departamentos jurídicos sempre colocam no contrato. Mas vai restar um risco residual, certo? Ou seja, eu mitiguei o risco através de um contrato. Esse contrato ele vai desestimular o descumprimento de uma obrigação, mas vai restar um risco residual que eu preciso trabalhar e mensurar se ele é alto ou não. Nesse caso da hamburgueria, especificamente, ele é alto ainda, né? Porque, como volto a falar, o contrato é só uma forma de estabelecer penalidade se a obrigação não for cumprida. Mas o principal do risco que eu quero mitigar, que é o fornecimento daquela matéria-prima, ele permanece. E aí eu começo a pensar em medidas para mitigar o risco residual que permanece. Então eu posso, se eu não tenho capacidade de entrar na cadeia de fornecimento, como a gente estava falando lá, eu tenho prospectado um segundo ou até mesmo um terceiro fornecedor que eu posso acionar, isso é uma forma de você mitigar esse risco, eu posso acionar caso o meu fornecedor principal interrompa de maneira inesperada o fornecimento daquele insumo tão importante para a fabricação, para a confecção do meu produto. Então, esse é um risco, é um exemplo clássico, né, de risco inerente, que é o risco principal que a gente está falando, e após o tratamento, eu faço simulações, né, e vejo, olha, ainda com esse primeiro tratamento desse risco, eu ainda permaneço com um certo risco aqui que eu preciso de alguma forma mitigar. E aí eu vou atrás de mitigações desse risco residual, até que o risco residual fique num patamar de probabilidade de impacto aceitável a ponto de eu conseguir trabalhar com ele caso esse risco se materialize. Entendi. O que é interessante é que eu acho que qualquer coisa que nós formos fazer tem risco. O risco está presente. Sim. O que é interessante, numa das etapas... A hora que a gente sai da cama, a gente já está correndo risco. Já tem o risco. Uma das questões que eu acho interessante é justamente pensar estrategicamente. Né? Como você vai reduzir, porque o risco vai ter e vai vir, não adianta. Como você falou, levantou da cama já é risco. Como fazer um planejamento estratégico para você identificar todas essas possibilidades, né? O operacional, o inerente, fugiu. O residual. O residual. Ou seja, todos esses riscos, somados a outros mais, eles devem estar na cadeia tua de ação, né? Porque é isso, exatamente, você vai armado. Se você vai usar arma ou não, não se sabe, mas armado você vai. Eu acho que às vezes falta para a nossa vida profissional, independente de qualquer que seja ela, justamente isso. E preparado para todas as áreas de risco que podem vir, né? Sim. Não, e é muito comum, veja, a gente pode até falar, né, que é muito comum
nas micro e pequenas empresas, até médias empresas, a ausência de um planejamento relacionado a risco, a ausência de um processo de gestão de risco, seja um processo interno ou através da contratação de uma consultoria especializada. As micro, pequenas e médias empresas, elas não estão muito habituadas a esse tipo de atividade, né, de aculturamento. Né? Então, nosso papel aqui através desse canal é quase como um apostolado. Né? A gente está pregando aqui a necessidade das empresas se preocuparem com isso. Mas até mesmo nas grandes e megas corporações, até mesmo naquelas em que há um processo formal de gestão de risco, mesmo elas falham, muitas vezes por um processo inadequado. Né? Eu já presenciei casos de empresas aí com patrimônio líquido de mais de 1,5 bilhão, terem falhas na identificação de alguns riscos. Né? Já vi uma empresa que uma atividade importantíssima, né, uma parte do back-office da empresa, centralizada numa pessoa, e essa pessoa sem nenhum tipo de backup. Ou seja, se essa pessoa pedisse demissão ou sofresse algum problema de saúde, se ela falhasse, ela não tinha ninguém para substituir ela e ia paralisar a empresa. Nossa. É uma empresa atuando no mercado regulado, né, com todas as responsabilidades, com fiscalização com permanente de órgão regulador. Você vê, a empresa que tinha departamento de risco, e o departamento de risco apontava esse risco e ela se negava a suprir a mitigar esse risco. Então, não só é necessário, por isso que eu falo, por isso que eu citei esse exemplo, implementar um processo de gestão de risco, contratar consultorias especializadas, mas também de aperfeiçoar a metodologia de gestão de risco. Claro. Ô Samuel, semana que vem, que a gente já está no final aqui do nosso papo, vamos trabalhar estratégias? Vamos sim. Ótimo. A importância da estratégia para reduzir as questões de risco. Vamos Aí eu trago alguns exemplos fantásticos da história. Legal, combinado? Legal. Excelente, combinadíssimo. Maravilha, então. Uma boa noite, uma boa semana. Uma boa noite, boa semana, Guilherme. Grande abraço. Valeu, um abraço. Até.